Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Como de costume, tudo bom com você, tudo bom com a sua família, com a sua unidade, com o seu trabalho e seus estudos, e sempre espero que esteja tudo ótimo. Vamos para o estudo do Vem Segue-me dessa semana, que é apenas a sessão 84. Uma sessão somente, mas claro, também de costume vamos ver que verdades importantíssimas ela contém. Essa revelação foi recebida por meio de Joseph Smith, o profeta, nos dias 22 e 23 de setembro de 1832. Os missionários que tinham ido servir, eles haviam retornado e eles contaram as suas experiências. Lembra dos irmãos que foram para outros lugares servir e proclamar o Evangelho? E eles se reencontraram e foi um momento muito alegre, um momento muito feliz. E o profeta, nessa ocasião, recebeu essa revelação e a chamou, que é uma revelação sobre o sacerdócio. E lembrando rapidamente, você que já serviu a missão também já teve um reencontro com as pessoas da sua época que também serviram na mesma missão que você serviu? Eu já tive e claro, é um momento muito especial reencontrar o nosso presidente de missão com a esposa, com os outros eldres, também com as cíceres, cada um com suas respectivas famílias. Agora, graças à rede social, é possível fazer grupos para poderem se manter conectados e tal. Naquela época não tinha isso, mas é bom recordar e também manter o contato, manter a amizade. Nós temos que ser amigos. E essa sessão vai falar, claro, sobre o sacerdócio e nós vamos ver melhor a respeito. E a sessão começa com o Senhor falando, da oração que Joseph e os 6 élderes eles fizeram na ocasião do reencontro, e a palavra dele para a igreja e para realizar a coligação de Israel, a construção do templo e também da Nova Jerusalém, como vamos ver agora no versículo 4. Em verdade, esta é a palavra do Senhor, que a cidade de Nova Jerusalém seja construída pela reunião dos santos a partir deste lugar. Sim, o local do templo esse que será erigido nesta geração. Então eles estavam lá no Missouri e nós sabemos que a Nova Jerusalém vai ser construída lá a partir do momento da segunda vinda, quando os justos vão viver aqui na terra e lá vamos ter nesse local, que vai ser a Nova Jerusalém. Ah, mas irmã Maria, por que tem que ser lá? Por que tem que ser nos Estados Unidos? Não sabemos, isso é uma determinação do Senhor. Às vezes a gente também pode se questionar, mas por que vai ser construído e dedicado um templo na cidade tal, no lugar tal? Houve lugar, não vou citar o nome, claro, que eu fiquei surpreso. Não que eu não queria, mas eu fiquei surpreso quando eu vi o anúncio de um templo, mas assistindo a conferência geral com a família, eu disse, bom, se o profeta falou é porque é a vontade do Senhor, então nós não devemos questionar, a gente deve seguir, a gente deve apoiar, correto? E é importantíssimo então a gente zelar pelo templo, também pelas capelas e ajudar na coligação de Israel, que também proclamando o Evangelho. Aí do versículo 6 ao 17 explica a linha do sacerdócio de Moisés a Adão. Não vamos ler, obviamente, como sempre falo, todos os versículos para não se estender demais, porém é importante a gente ver a importância dos registros, a genealogia,
a gente vê que Moisés ele recebeu o sacerdócio de seu sogro Jetro e vai explicando de quem recebeu e de quem, até chegar em Adão. As verdades do Senhor, elas são importantes, elas são eternas. Por isso é idôneo a gente manter o registro e a gente também observar e ler sempre. E mais uma vez só no pedir aos irmãos, é que a gente, quem já tem a bênção patriarcal, lê, ponderar, e quem não tem ainda, já procurar um meio de poder receber. E aí no versículo 19, ele explica sobre um dos sacerdócios. Vamos ler? E esse sacerdócio maior administra o evangelho e contém a chave dos mistérios do reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Então ele está falando a respeito de quem? O sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio maior, que todo homem digno a partir dos 18 anos pode receber. E todos os irmãos que possuem chamados na igreja, que são adultos, o bispo, presidente de quórum, de estaca, obviamente os presidentes de templo, de missão, os irmãos da primeira presidência e do coro dos 12, eles também têm esse sacerdócio. Então, olha que interessante, um rapaz com 18 anos, a partir dos 18 anos, claro, ele pode ser ordenado e receber o mesmo sacerdócio que o profeta possui. Olha que maravilha! Já parou para pensar e ponderar sobre isso? E o sacerdócio maior, ele é quem administra a igreja. Por isso, então, a gente deve se procurar honrar e procurar sempre fazer a vontade do Senhor, não a nossa. E agora o versículo 26 que fala o outro sacerdócio. Vamos ler? E o sacerdócio menor continuou, sacerdócio esse que contém a chave do ministério de anjos e do evangelho preparatório. E o próprio nome já está dizendo aqui, preparatório. Então esse é o sacerdócio menor, que é não que desqualifica, mas é o sacerdócio preparatório, que é o sacerdócio aarônico. Portanto, a gente sempre lembra, porque vem de Arão, então a pronúncia é essa, aarônico, ok? E quem recebe? Todos os jovens dignos, quando os meninos, quando saem da primária, eles, na faixa ali dos 12 anos, eles pegam e recebem, tem os ofícios de diácono, aos 14 o de mestre e aos 16 recebe o sacerdócio, o ofício de sacerdote, perdão. E olha que interessante, ele é preparatório, porém ele lida com a ordenança mais sagrada que existe na igreja depois do templo, é claro que é o sacramento. E o sacramento é para o quê? Para lembrarmos do corpo e do sangue de Cristo. Então olha que maravilha, que privilégio. Os jovens eles têm esse privilégio de poder lidar com o sacramento, de poder preparar, de poder abençoar e de poder distribuir. Então, você jovem que estiver me assistindo, então valorize isso bastante, porque eu passei por essa experiência, eu fui batizado com 16 anos, fui ordenado sacerdote, mas é uma experiência maravilhosa a gente poder estar lá abençoando o sacramento e distribuindo também, quando não tinha algum diácono presente, mas valorize bastante essa oportunidade, que é uma ordenança, como tudo que tem na igreja, sagrada, mas é fundamental, porque é nessa ordenança que nós renovamos nossos convênios com Deus, tá bom? E ambos, quem recebe o sacerdócio, devem se manter fiéis, deve ser obediente, deve ser sempre observador dos mandamentos para que possa exercer. Lembrando que o sacerdócio quer dizer o quê?
o poder de Deus dado aos homens. E o homem algum vai poder exercer esse sacerdócio se ele não procurar se manter digno. Então, e depois o Senhor fala, né, que quem recebe os servos dele, ou seja, os missionários, pode ser outros irmãos também, vai estar recebendo a ele. E quem não estiver recebendo os servos do Senhor, também vai estar rejeitando a ele. Eu até costumava lembrar isso na missão, tinha missionários, eu também ficava chateado quando a gente ia procurar levar o evangelho para as pessoas e as pessoas rejeitavam e tal, mas eu aprendi que as pessoas não estavam rejeitando a gente, estavam rejeitando o Senhor. E é muito triste a pessoa ter a oportunidade, né, e estar podendo rejeitar, preferindo assim as coisas do mundo. Mas a gente deve sempre procurar fazer a vontade do Senhor. E a gente vai ver mais a respeito disso daqui a pouco. Vamos ler agora dos versículos 43 ao 47. E agora vos dou o mandamento de que vos acauteleis, de que deis ouvidos diligentemente às palavras de vida eterna, porque vivereis de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra do Senhor é verdade, e tudo que é verdade é luz, e tudo que é luz é Espírito, sim, o Espírito de Jesus Cristo. E o Espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo, e o Espírito ilumina todo homem no mundo que dá ouvidos à sua voz. E todo aquele que dá ouvidos à voz do Espírito vem a Deus, sim, o Pai. Muitíssimo bem explicado, não tem nem o porquê ter alguma dúvida ou questionamento. O Senhor, como sempre, é muito bem claro e específico, né? Que deis ouvidos às palavras de vida eterna, ou seja, prestar atenção, procurar ter conhecimento, viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, o Evangelho. A palavra do Senhor é verdade, de fato, tudo que vem de Deus é verdade. E é luz, e obedecendo os mandamentos, a gente cada vez mais vai ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E fala, e o Espírito vai dar todo o conhecimento que a gente possa e precisa receber para podermos nos manter no caminho correto. E ele também fala, né, e que o Espírito ilumina. E 47 que ele fala, né, quem ouviu o Espírito vai se aproxima de Deus, o Pai. As promessas são realmente maravilhosas e nós podemos ver isso. O amor que Deus tem por cada um de nós. Às vezes a gente não dá valor porque está focado em coisas materiais ou coisas do mundo e podemos acabar esquecendo das bênçãos que o Senhor, que Deus tem para nós. Mas Ele tem promessas grandiosas, valiosas e o melhor, e que são eternas. Tá? Então, e o Espírito dá luz, realmente, quem dá ouvidos, quanto mais luz a pessoa tiver, mais ela vai estar se aproximando do Pai. E as promessas continuam. Ele, nos outros versículos, ele faz convênio que realmente todo aquele que for obediente vai ter a sua salvação garantida. E ele, porém, também ele faz uma advertência. Vamos ler os versículos 53 ao 56. E em tempos passados vossa mente escureceu-se por causa da descrença e porque tratastes com leviandade as coisas que recebestes. Vaidade e descrença essas que levaram toda a igreja à condenação. E essa condenação encontra-se sobre os filhos de Sião, sim, sobre todos. E o que o Senhor está falando a respeito aqui? Que as pessoas, e algumas pessoas, tanto homens como mulheres, estavam tratando com leviandade, ou seja, não estavam
tratando com devido valor e devido respeito aquilo que eles haviam recebido, aquilo que eles tinham ganho e que eles deveriam levar a sério, ou seja, as escrituras. O senhor depois ele fala, né, a respeito do livro de Mórmon. E nós estamos dando devido valor, respeito às escrituras. A gente tem procurado estudar o livro de Mórmon, não somente ler, mas sim de realmente estudar. A gente tem procurado também conhecer todas, a gente tem procurado estudar o Vem Segue-me toda semana. A gente tem procurado também procurar, não somente ler, claro, sempre vou falar isso, mas de estudar a Bíblia Sagrada e de procurar dar o seu devido valor, procurar entender seus ensinamentos, os mandamentos, para que a gente possa se aproximar também do Pai Celestial. E ele fala aqui que eles tinham que levar em conta o livro de Mórmon, o obedecer aos mandamentos e zelar pela unidade da ala, da estaca. E a pergunta, claro que não quer calar a gente, o que nós temos procurado fazer para zelar pela ala, zelar pela estaca? Por nossa unidade pode ser ramo, distrito, missão e principalmente o nosso lar. O que nós estamos fazendo para podermos zelar e poder ajudar na obra do Senhor? Ah, eu já estou fazendo isso e aquilo, parabéns, continue. Mas sempre temos que ter em mente que a gente, se estamos fazendo bom, a gente ainda pode fazer melhor. Tá bom? Pode ter certeza, a gente sempre algo que a gente possa melhorar. Nunca devemos achar que a gente já faz tudo ou já sabe tudo. A gente pode ter essa tendência quando a gente vai se tornando mais antigo na igreja. Ah, irmão Ari, eu já li não sei quantas vezes o livro de Mórmon, eu já estudei não sei quantas vezes a Bíblia, eu já vi isso, eu já vi aquilo, não sei o que. Ótimo, eu também. Mas a gente deve continuar, a gente não deve nunca parar, a gente nunca deve achar que já sabe tudo, a gente sempre deve procurar fazer algo a mais, como diz aquele hino, desperta e faz algo mais, não queira somente sonhar. Tá? Aí, obviamente que as pessoas tinham que se arrepender e tinham que produzir frutos dignos do arrependimento, e eles tinham que, para poder receber as bênçãos do reino do Pai, e sair para pregar o Evangelho. Aí do versículo 65 ao 72 fala dos sinais que aconteceria e dos milagres de cura, como curar cegos, pessoas enfermas, pessoa que tivesse aleijada, da mesma forma que foi prometido aos apóstolos e os servos, lá na época do Novo Testamento. Lembra que eles iam poder curar, iam poder realmente abençoar a vida das pessoas. Eu já tive a oportunidade de receber bênção de saúde, eu melhorar e de eu ministrar uma bênção de saúde ou até mesmo de expulsar espírito maligno de uma pessoa e ela também melhorar. E são experiências maravilhosas, a gente poder estar ajudando ao próximo, estar ajudando as outras pessoas. E o Senhor também torna a fazer uma outra advertência. Vamos ler o versículo 73. Dou-lhes, porém, o mandamento de que não se vangloriem dessas coisas, nem falem delas diante do mundo, pois essas coisas vos são dadas para vosso proveito e salvação. Então você deve estar se indagando, como assim, Maria, eu ajudo uma pessoa, não devo ficar falando? O que o Senhor está deixando bem claro aqui, que a pessoa, nós não devemos nos vangloriar, ou seja, a gente não deve querer tomar a honra do Pai para nós mesmos,
A gente não deve sair por aí falando, eu curei um aleijado, eu dei visão ao cego, eu expulsei espírito maligno, eu feri... Ou seja, a gente não deve tocar trombetas. Lembra quando o Senhor também falou que quando a gente ora, a gente não é para ficar tocando trombetas para poder ser glorificado pelos homens? E mesma coisa também o jejum, a gente não deve ficar com a cara triste, eu estou jejuando, eu estou com fome, eu não sei o que não. A gente deve ter reverência. Ele falou, lava o rosto, tenha um sorriso e procure ajudar as pessoas. A gente não deve se vangloriar, ou seja, a gente não deve se orgulhar de nós mesmos. Mais uma vez aqui está falando e alertando a respeito do orgulho. A gente não deve querer ser endeusado e aplaudido pelos homens, pelas multidões, pelas pessoas. Não, a gente deve fazer o bem e a gente deve se gloriar no Senhor e lembrar que a pessoa deve se gloriar no Senhor, agradecer a Deus pela bênção que ela recebeu, ok? E aí dos versículos 77 ao 91, o Senhor fala sobre os missionários saírem sem bolsa nem aforje. E aí o Senhor, como a gente viu nessa época, os missionários eram irmãos que já eram homens bem maduros, experientes e que tinham que deixar a família temporariamente para poder servir em missão. Mas que o Senhor não ia desamparar e de fato não desamparou seus filhos. Qualquer família, pessoa que tenha filho na missão, não vai ser desamparado. Minha mãe não ficou desamparada enquanto eu estive na missão, nunca faltou nada, nunca sequer passou uma situação de perigo ou alguma coisa. E também o Senhor fala, né, que quando uma pessoa recebe os missionários, está recebendo a Ele. E da mesma forma, quem ajudar os missionários com alguma ajuda, com alguma coisa, e lembrando, o almoço, quem alimentasse os missionários estaria alimentando a Ele. Então, e nós estamos procurando, você fez nisso, nós estamos procurando cumprir. Quando a gente marca lá o dia do almoço, a gente está recebendo os missionários em casa, estamos ajudando eles a desfrutarem de irmandade enquanto eles estão em nosso lar. Isso, claro, tanto os elders quanto as síceres, nós estamos procurando realmente ajudar eles, vamos ter isso em mente. E também fala a respeito das outras ofertas. Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? O Senhor também deixou bem claro lá no Novo Testamento que as pessoas vão perguntar, Senhor, quando a gente te viu com fome, te demos que comer, quando você estava, por exemplo, com frio e te vestimos, enfim. E o Senhor deixa sempre bem claro que quando nós fazemos algo para nossos irmãos, estamos fazendo a Ele. Tá? Então a gente sempre deve lembrar que os missionários eles são representantes do Senhor. Então a gente deve tratá-los como se fosse o próprio Senhor aqui em nosso lar. Com certeza, se Cristo aparecesse em nossos lares nesse exato momento ou a hora que fosse, é claro que a gente iria tratar com todo respeito, com todo amor, com todo carinho e ternura. Da mesma forma, a gente deve fazer com os representantes do Senhor. A gente deve tratá-los com todo respeito, com carinho, e a gente deve tratá-los como irmãos em Cristo. E servir uma missão realmente não é fácil, eu sei muito bem disso, e o Senhor volta a dizer que é comum sofrer rejeições. Muitas vezes eu passei por situações também de pessoas, gostamos de vocês, mas a gente não quer saber, vocês podem entrar aqui para falar de outra coisa, menos de igreja. Ou tinha gente que já batia a porta na cara, ou que xingava, ou que ameaçava. Realmente não é fácil. Mas o Senhor faz um alerta. Vamos ler o versículo 94.
Contudo, procurai diligentemente, não esmoreçais. E ai da casa ou do povoado, cidade, que vos rejeitar, ou rejeitar vossas palavras, ou vosso testemunho quanto a mim. Tinha momentos, situações que às vezes a gente pensava, ou quem tivesse recebido uma missão, mas por que a gente está se matando tanto, a gente está se dedicando tanto, e as pessoas não querem ouvir. Então o Senhor está deixando bem claro aqui, as pessoas não estão rejeitando o missionário, estão rejeitando a palavra dele. E ele disse aqui, para não esmorecer, ou seja, não desanimar, não desistir. Eu lembro de uma área que eu tive muita dificuldade e muito desafio, provações, e eu ficava achando, mas será que está valendo a pena? Depois, com o passar do tempo, e principalmente depois, e quando eu vi pessoas que estavam afastadas terem voltado à igreja, estarem indo ao templo, pessoas que eu comecei a ensinar que depois se batizaram e também se batizaram e tinham vindo aqui ao templo, na época que ainda só existia o templo aqui de São Paulo e alguns de Campinas, Recife, mas no caso servi em missão em Santa Catarina. Hoje, é claro, uns vão para Curitiba, outros vão para Porto Alegre, no templo, e agora tem um templo anunciado lá em Florianópolis, eles vão ter essa bênção de possuírem a casa do Senhor bem próxima deles. Mas é isso, a gente nunca deve desistir, a gente nunca, o que a gente faz para o Senhor, a gente nunca deve pensar que é pouco ou que não está valendo a pena. Uma hora os frutos vão aparecer, uma hora os frutos vão ser colhidos. Então o Senhor deixa bem claro depois que quem não aceitar o Evangelho vai sofrer as consequências. Então a gente não deve deixar somente os julgamentos para o Pai Celestial. Depois ele fala do cântico da redenção de Sião. Vamos ler o versículo 99. O Senhor trouxe Sião outra vez. O Senhor redimiu seu povo Israel, de acordo com a eleição da graça que se realizou pela fé e convênio de seus pais. Ou seja, o Senhor está falando aqui da coligação de Israel, a graça, o convênio de Abraão. Estou lembrando que existem duas pessoas que fazem parte da semente de Abraão, as que são descendentes dele de sangue, e todos que se tornam membros da igreja passam a fazer parte do convênio de Abraão. A gente deve sempre lembrar também da importância que o cântico lembra sempre do que? Dos hinos. A gente deve lembrar que sempre que o hino é uma forma de orar ao Senhor, é uma forma de louvar ao Senhor. E, mais uma vez, homem que saísse em missão teria providência, ajuda e sustento para sua família enquanto ele estivesse fora, como está sempre falando aqui. O versículo 109. Portanto, que todo homem ocupe seu próprio cargo e trabalhe seu próprio chamado, e que a cabeça não diga aos pés, não tem necessidade deles. Porque sem os pés, como se sustentaria o corpo? Está deixando bem claro que todo homem ele deve cuidar zelosamente e fazer muito bem o seu trabalho e desempenhar muito bem o chamado para o qual ele foi apoiado. Todo homem, claro, também toda mulher, deve exercer com fé, com diligência, o seu trabalho. Ele fala, E por isso a gente deve realmente o que? Ser fiel. E os missionários devem prevenir o mundo. E agora o versículo 117. E em verdade eu digo a vós, o restante de meus servos, saí como vos permitirem as circunstâncias, em vossos diversos chamados,
indo a grandes e notáveis cidades e povoados, repreendendo o mundo em retidão por todos os seus feitos injustos e ímpios, explicando de modo claro e compreensível a ruína da abominação dos últimos dias. E aqui o que ele diz o que, né? De todo o mundo sair, para cada um exercer o seu chamado, ou seja, cumprir o seu chamado. De todo o mundo poder fazer a sua parte. E os missionários, quem tiver que ir para, não só para, assim como cidades grandes ou cidades pequenas, vilarejo, ilhas, não importa a pessoa, onde ela foi chamada, ela deve exercer o seu papel, cumprir a sua missão. E a sessão conclui com o Senhor falando dos sinais da segunda vinda. A gente lembra que nos sinais de sua vinda, mas se mostram cada vez. E é verdade, a gente está realmente nos últimos dias, a gente está vivendo a época agora de próximo da vinda dele, que ele vai vir aqui com grande glória, e temos que nos preparar e temos que ajudar na coligação de Israel e servir nossos chamados. Então, presto o meu testemunho, que eu sei que realmente a obra do Senhor é importante, é fundamental, que ela foi profetizada e está sendo cumprida, e temos que fazer a nossa parte e ajudar na obra do Senhor, nos ajuda, nos abençoa bastante. Então, essa aula de hoje que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. Mais uma vez fazendo o convite que, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, a sua curtida para poder me ajudar, e também faça seu comentário. Todos os comentários serão lidos e respondidos, ok? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau.